Olá, pessoal. Um bom dia a todos, né? Nós falamos sobre o corpo humano bastante, né? Estamos lá desde a primeira aula dessa competência falando sobre o corpo humano, né? A nossa estrutura, falamos sobre as doenças que refletem o corpo humano no que diz respeito aos resíduos sólidos, né? De um modo geral. E agora vamos trabalhar um pouquinho sobre genética. A genética, ela vem a estudar como bem discutido, né, os genes e a hereditariedade, ou seja, as características que são passadas de pais para filhos por meio desses genes, certo? E tudo começou como, né, no estudo dessa genética? Bom, tudo começou, né, óbvio, o ser humano já vem procurando explicações das características passadas de pais para filhos e como é que se dá essas características há bastante tempo. Porém, foi em 1865, lá no século XIX, que este senhor, chamado Johann Gregor Mendel, um frade da Igreja Católica, pesquisador, biólogo, botânico, ele enuncia as leis da herança e assim ele funda a genética. Obviamente, por ele ser um frade católico, o trabalho dele, ele publicou tudo certinho, porém ele esqueceu o trabalho dele, né? Porque era basicamente contra o que ele acreditava ali sendo parte da igreja. Porém, entre 1900 e 1902, alguns cientistas trabalhando separadamente, sendo um holandês, um austríaco e um alemão, eles redescobrem os trabalhos de Mendel, né? E por mais que, enquanto Mendel aqui trabalhou com ervilhas, fez sua pesquisa com ervilhas, estes cientistas aqui trabalharam com animais diferentes. Um trabalhou com ouriços marinhos, outro trabalhou com gafanhotos, e eles chegam às mesmas conclusões de Mendel, assim redescobrem os trabalhos de Mendel e falam que Mendel, então, é considerado o pai da genética, né? Ele cria a genética. Bom, um pouco mais adiante, em 1909, um outro cientista importante para os estudos da genética foi Thomas Morgan, um pesquisador americano, e ele começa a pesquisar a mosca Drosophila melanogaster, que é a mosquinha da fruta, né? E ele vem assim a demonstrar as teorias de Mendel. Obviamente, essa a mosquinha, ela vem sendo um importante estudo, né? Até hoje, quando se fala em genética, ela é extremamente importante para os estudos da genética até hoje se estuda a respeito dela. Bom, em 1915 esse mesmo autor, Morgan e alguns colaboradores, eles descrevem os genes e formulam a teoria cromossômica da herança, ou seja, os genes se encontram nos cromossomos e os cromossomos, né, vem um de cada lado, um do pai e um da nossa mãe, né, o que vai nos dar as nossas características. Bom, continuando aqui, em 1953, o americano James Watson e o inglês Francis Harry Crick, eles descobrem a estrutura do DNA, né? Obviamente essa aqui é a estrutura do DNA e o DNA se encontra no cromossomo. E um pouco mais para frente, lá em 1968, na Inglaterra, nasce o primeiro bebê de proveito, ou seja, o primeiro bebê de laboratório, né? O nome desse bebê é Louis Toyn Brown. Obviamente que na época, devido a todo o histórico da igreja, né, foi criada uma polêmica em cima dela, né? Hoje já não é assim, né? Obviamente, porém, naquela época, ainda por ser o primeiro bebê de proveito, foi feito todo um alarde em cima do nascimento dela. Alguns condenaram, principalmente a Igreja Católica, né? Porque não era algo que a Igreja Católica, em sua história, permitia. Em 1982, dois americanos, eles criam o primeiro animal por manipulação genética, ou seja, um animal geneticamente modificado, que era um rato gigante. Por quê? Porque ele continha os genes do hormônio de crescimento humano. Em 1989, alguns cientistas da Califórnia obtêm a primeira imagem direta da molécula de DNA. Em 1990, começa o projeto Genoma, ou seja,
O projeto Genoma foi um projeto que buscava identificar os genes de todos os seres humanos. Né? Isso começou lá em 1990. E alguns pesquisadores britânicos, nesse mesmo tempo, lá no início da década de 90, anunciam as descobertas dos genes que determina o sexo, ou seja, XX para a mulher e XY para o homem. Em 1991 nasce Hermann, na Holanda, que era o primeiro touro transgênico do mundo, cujas crias, né, podem produzir leite enriquecido com uma rara proteína humana que vem a ser responsável por combater infecções. Em 1993 é anunciado nos Estados Unidos a clonagem de embriões humanos, o que até hoje sabe-se que não deu certo, né? Mas ainda eles tentam, né? Até faz uns 2 anos atrás que um cientista falou que tinha clonado embriões humanos e não deu certo, né? Em 1997, obtida a partir de uma clonagem tradicional, nasce a ovelha Dolly, né, que foi notícia em todo mundo, né, por uma técnica de clonagem mais moderna, né, de 1996. Nos Estados Unidos, 2 macacos também nascem clonados pela técnica tradicional e é iniciado o sequenciamento genético de uma praga que atinge as folhas de laranjeira, né, as folhas de laranja, que é a Xylella fastidiosa. Isso no Brasil, em São Paulo, né, com a iniciativa da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP. Essa aqui é a ovelha Dolly, que todo mundo sabe. Ela morreu um tempo depois, né, pois ela já era bastante velha. Bom, em 2000 foi decifrado no Brasil o genoma da praga Xylella fastidiosa e ela possui cerca de 2.937 genes, como vocês estão olhando por esse histórico, certo? Lá, um pouco depois, em 2003, eles terminam o projeto Genoma, identificando diversos genes, né, e diversas características nossas que podem vir a passar para os nossos filhos. Até identificam que as mulheres têm mais genes que os homens, nesse sentido. Certo, gente? Pois bem, no próximo vídeo, então, nós vamos falar sobre alguns termos e vamos partir para os estudos de Mendel. Eu vou tentar fazer vídeos mais curtos e não tão longos quanto eu fiz os anteriores. Certo? Então, até lá.